Olá pessoal, meu nome é Leonardo. Eu me tornei vegetariano há 1 ano e 9 meses, por volta de 1 ano e 9 meses. E o que me fez tornar vegetariano foi um filme que eu assisti chamado Forks and Knives. A tradução para português seria Garfos e Facas, né? Esse filme é muito interessante porque ele mostra, com bases científicas, ah, quais as vantagens de se tornar vegetariano e quais as desvantagens de em ser um carnívoro, né? Em comer muita carne, tomar muito leite, ingerir alimentos de origem animal. O filme é muito interessante porque ele mostra uma série de pesquisas. Mostra, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a Polônia, todo o suprimento de carne, leite, que é considerado um alimento nobre, né, foi revertido para as tropas nazistas. Coincidentemente, as taxas de morte por causas cardiovasculares ou morte de câncer caíram abruptamente na Polônia. E quando houve finalmente a vitória dos aliados e que os alemães saíram da Polônia, é, foi quase que instantaneamente a população começou a ter novos casos de doenças cardiovasculares, mortes por causas cardiovasculares e por câncer. E eles só conseguiram fazer essa correlação com a falta de alimentação durante esse período de carne e de leite. Também na China foi feita uma pesquisa muito extensa nas décadas de 80 e 90, mostrando, fazendo a comparação entre as populações das cidades maiores e a população do interior. A população da cidade já se alimentava como todas as cidades no mundo, né, se alimenta de muitos alimentos de origem animal e muitos alimentos industrializados, né, da indústria alimentícia, alimentos de prateleira de supermercado. Enquanto no interior as pessoas ainda comiam muitos vegetais e comiam carne, mas comiam carne com muita moderação. Por exemplo, um bife daria para uma família, cada um come uma tirinha de carne. E assim, as diferenças entre as taxas de mortalidade por causas de doenças cardiovasculares e por câncer era absurda. Também foi feita uma pesquisa a respeito do leite, mostrando que o leite é um alimento acidificante, que ao contrário do que a gente imagina, por conter muito cálcio, ele talvez protegesse nossos ossos e ajudasse a prevenir a osteoporose, é muito pelo contrário. O fato de ele ser um alimento acidificante, ele acaba roubando o cálcio dos ossos. E as pessoas que se alimentam de muito leite, assim como alimentos de supermercado também, muitos alimentos industrializados, feitos, processados, ou até nem é alimento, né, o que a gente consome no supermercado, às vezes a química pura, são muito acidificantes também. Eles tendem a roubar cálcio dos nossos ossos. E aí, por isso as causas de essa grande quantidade de eventos de osteoporose hoje em dia, nas pessoas com idade mais avançada. Bem, o filme ele é muito interessante. Todos os argumentos que ele usa são baseados em pesquisas científicas. Eu fiquei muito impressionado. Depois eu procurei saber, eu fiz pesquisa na internet para saber a respeito de alguma outra pesquisa contestando. Há muitas pesquisas contestando também, mas se você olhar mais a fundo, são pesquisas financiadas pela indústria alimentícia. Há interesse, então, em contestar as pesquisas desse filme, mas eu achei muito legal, vale a pena assistir, eu recomendo que vocês assistam. Bom, na prática, o que mudou para mim é que nesse 1 ano e 6 meses eu perdi 8 quilos praticamente. Eu cheguei a perder até 10 quilos, mas estabilizei nos 8 quilos. E eu acho que isso se deve muito ao fato de que eu comia carne, eu não comia muita carne, mas eu gostava de comer pratos de carne que eram gordurosos, buchada, rabada, pratos bem pesados. E também sair com os amigos e comer um tira-gosto, normalmente tira-gosto de bar, é uma linguicinha frita, uma carne de sol, tudo isso com muita gordura. Então eu parei de comer isso. Eu peço uma azeitona, peço um queijo, peço coisas menos gordurosas. E já valeu a pena, só por esse ponto. Eu, de fato, me perguntam muito se eu senti alguma diferença
em relação a quando, fora o peso, né, em relação a quando eu comia carne, meu bem-estar e tal, para mim não mudou. Mas acho que para outras pessoas muda muito. Algumas pessoas já me disseram que mudou muito para elas. Bom, é, posso dizer que hoje eu não sou estritamente vegetariano, sou um semi-vegetariano. Por quê? É muito complicado você ter uma vida social, né, e ser vegetariano enquanto as outras pessoas todas não são. Então, por exemplo, eu abri mão pela minha esposa. Ela gosta de sair para jantar e ela gosta de comer carne. Então eu abri uma exceção. Quando eu saio com ela para jantar, eu me permito comer um peixe. Por exemplo, nesse tempo todo eu comi uma vez carne vermelha, comi umas 4 ou 5 vezes peixe. Mas acho que é o ideal. Como aquela pesquisa do filme que mostra que as populações no interior da China comem carne, mas de maneira muito moderada, eu me baseio nisso. Né? Acho que estou conseguindo diminuir muito as chances de ter doenças cardiovasculares, as chances de ter câncer. Uma coisa que é muito importante também, além da carne e do leite, são os produtos industrializados. Eu tenho para mim, sempre tive para mim que qualquer produto que não venha da natureza, que seja processado, que seja química pura, não deve fazer bem para a gente, né? A gente, durante toda a história da humanidade, a gente se alimentou de coisas naturais, né? Não é agora que a gente tem que mudar isso. Bom, como eu ia dizendo, eu diariamente na minha casa eu como soja, como muita folha, só tenho que... E esqueci de dizer uma coisa também, eu nunca deixei de comer queijo. Eu sempre comi queijo. Então, desde o início, quando eu me tornei vegetariano de fato, que eu não comia carne de jeito nenhum, eu comia queijo. Então isso me faz ficar mais tranquilo em relação a uma das deficiências que dizem a respeito da dieta vegetariana, que é a falta de vitamina B12. Né? Eu ainda não fui ao nutricionista, mas pretendo ir, já deveria ter ido, porque quem se torna vegetariano tem que fazer um controle, né, da sua nutrição, para saber se está tudo bem. Mas eu estou mais tranquilo porque eu sempre comi queijo e é uma fonte de vitamina B12. Mas independente disso, hoje eu me sinto muito bem. Como eu tenho eu me tornei um pouco mais moderado, eu criei essa facilidade, essa flexibilidade de poder sair para jantar com minha esposa e comer uma carne. Apesar de que hoje eu comi carne vermelha uma vez e eu não gostei, eu prefiro comer um peixe, acho muito mais leve. Depois de um certo tempo você começa a criar uma certa intolerância à carne de fato. Mas o que eu recomendo para vocês é o seguinte, pessoal, assistam um filme, é muito interessante o filme, abre a cabeça da gente. Não mostra, esse filme não é baseado não é como aqueles filmes que mostram um rebanho sendo confinado, as vaquinhas sofrendo, nada disso. Ele mostra quais são as vantagens do ponto de vista da pessoa que se alimenta, né, para a saúde dela. E eu recomendo moderação. Se vocês pretenderem fazer isso, façam e tentem adaptar isso à vida de vocês, né? Eu acho que é o melhor conselho que se pode dar a alguém é que tudo que se faça com moderação. Eu acho que se a gente se alimentar com moderação, aí você já tem 90% do ganho de ter uma dieta equilibrada. Bom, é só isso mesmo. Espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Um abraço e até lá.